A paz, meus irmãos, já estou aqui com a nossa palavra de reflexão, de alimento para a nossa vida de hoje. E eu gostaria de pedir que você que tem acompanhado o nosso canal, as nossas mensagens, continue compartilhando, se inscrevendo. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Você que tem acompanhado nossos vídeos, continua curtindo, compartilhando, comentando, para que o YouTube possa recomendar, tá certo, nossos vídeos para outras pessoas e elas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então é com alegria que eu venho aqui trazer uma palavra abençoada de Deus para o teu coração. E eu queria falar hoje um pouquinho sobre a oração e a resposta. O que é que a Bíblia nos ensina? E por isso que eu vou trazer aqui 4 referências importantes para a gente poder entender dentro da palavra de Deus a respeito da oração e da resposta. E a primeira referência está no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 9 e no versículo de número 31. Vamos ver o que é que a Bíblia vai nos dizer a respeito da oração. E é bem interessante que essa passagem aqui fala sobre um cego que foi curado por Jesus. Era um cego de nascença, Jesus curou ele e de repente aqueles homens fariseus foram questionar aquele moço, foram perguntar a ele a respeito daquela cura e perguntaram a ele com que autoridade Jesus tinha curado ele, e disse que Jesus era pecador, e ficava aquela discussão: Jesus é pecador, não é? É Senhor, não é? E nós sabemos que Jesus não é pecador, ele se fez humano e assumiu o lugar do pecador, mas ele nunca pecou. Jesus é santo, 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 100% homem, 100% Deus. Isso é claro na palavra de Deus. Porém, ficou aquela discussão entre os fariseus e aquele homem que foi curado, aquele cego de nascença. E aquele homem dá uma resposta àqueles fariseus a respeito dessa colocação, porque eles estavam questionando o tempo todo que Jesus era pecador e não poderia fazer milagres. E aqui no capítulo 9, no versículo 31, há uma resposta daquele homem para aqueles fariseus que perguntavam e incomodavam ele a respeito da sua cura. Veja o que ele diz. Versículo de número 31 do capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Ou seja, versículo 31, perdão. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Então, nós vemos aqui que a palavra de Deus nos traz esta reflexão no versículo de número 31 do capítulo 9 de João, que foi essa a resposta desse moço. Ele falou assim, que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade que nós vamos entender de acordo com o que a gente for falando aqui nos nossos vídeos e trazendo para a reflexão as referências que hoje eu vou trazer para vocês. 4 referências aqui. Essa é a primeira, tá? Desse cego de nascença, que ele fala que Deus não ouve pecadores, mas se esse pecador for temente a Deus e fizer conforme o que está na palavra de Deus, a vontade de Deus, Deus a esse sim, Deus ouve. Então isso foi uma resposta que ele deu àqueles fariseus, porque eles estavam questionando se Jesus realmente era digno de curá-lo, ou se Jesus era um pecador e não podia fazer milagres. E ele deu aquela resposta maravilhosa, brilhante. E a segunda referência que eu quero trazer para a nossa meditação está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Vamos ver o que a Bíblia vai nos falar a respeito de um certo homem por nome Cornélio. Olha aí que interessante. A Bíblia diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Havia um centurião em Cesareia chamado Cornélio. Ele era um homem importante ali como centurião em Roma. E a Bíblia vai dizer aqui, versículo 2. Ele e toda a sua família eram religiosos e temente a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Olha que coisa linda, amados.
Que passagem maravilhosa que fala aqui desse homem que era um centurião romano e ele ainda era gentil, ele ainda não tinha conhecido o cristianismo através da graça de Deus, da graça salvadora de Jesus. Mas ele era um homem temente e ele fazia aqui vários tipos de ações importantes. Eu posso aqui destacar 4 ações de Cornélio. O texto vai dizer que Cornélio ele era piedoso. Eu estou usando aqui uma versão NVI, que é a nova versão internacional. Pode estar um pouco diferente da sua versão aí que você está utilizando, mas o contexto geral é o mesmo. Então a Bíblia vai dizer que ele era piedoso, que ele também era temente a Deus com toda a sua casa. Isso é importantíssimo, ó. Ele era temente a Deus com toda a sua casa, fazia esmolas, ou seja, ele era uma pessoa que praticava o amor, a caridade, ajudando os pobres e necessitados. Isso é de grande importância. E a 4ª coisa que eu queria falar era que ele fazia contínua oração a Deus. Então de contínuo ele orava a Deus. E houve um momento em que ele estava orando, em que um anjo apareceu a ele e falou com ele. E disse que Deus estava ouvindo as suas orações e que estava recebendo tudo aquilo que ele estava fazendo. Aquelas obras de caridade que ele fazia, aquelas esmolas que ele dava aos pobres, Deus estava vendo e iria recompensá-lo. E ali o anjo fala com Cornélio, veja, um homem que ainda não tinha uma vida totalmente cristã, mas era temente a Deus. E Deus ouviu a oração de Cornélio. Isso é muito, muito, muito importante, irmãos. E veja que interessante. Eu quero usar agora outro texto bíblico para a gente ficar bem entendido quanto à oração e a resposta. Nós vemos aqui que primeiro Deus ouviu a oração de Cornélio. Isso é uma referência clara. Nós vimos na primeira referência aquele cego que foi curado e ele deu uma resposta que Deus não ouve pecadores, mas se for temente e fizer o que lhe agrada, ele ouve. Isso é importante. Agora nós vimos aqui capítulo 10 de Atos Apóstolos, onde a palavra diz que Cornélio, ele orava a Deus, ele fazia contínua oração a Deus e Deus também responde e até envia um anjo para falar com ele e ali orientá-lo quanto a chamar Pedro para ali trazer essa mensagem de revelação, na verdade, do cristianismo, do evangelho da graça a Cornélio. E Cornélio já era um homem devoto à santidade do Senhor nosso Deus. Mas veja que outro texto bíblico, o terceiro texto bíblico que eu quero trazer aqui para nossa referência ou reflexão é Isaías 59. Aqui é onde temos que termos bastante cuidado quanto à nossa vida diante de Deus. Porque talvez Deus não ouça a nossa oração, ou Deus não haja na nossa causa, ou não trabalhe a nosso favor por causa do nosso pecado. Olha o que a palavra diz aqui. Deus está falando com o povo que está desobedecendo a Ele, um povo que Ele resgatou do Egito, mas esse povo não segue os seus preceitos, as suas leis, e agora Deus está falando com esse povo. Deus está dizendo, a culpa não tem nada a ver comigo. O problema todo de vocês não verem milagres, de vocês não verem eu operar no meio de vocês, não ver a salvação do Senhor, não ver as bênçãos que eu tenho para derramar, é porque vocês são culpados disso. Olha o que Deus vai falar aqui em Isaías 59. Isso é interessante, ó. Isaías 59 vai dizer para nós: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, ou seja, e o seu ouvido tão surdo para que não possa ouvir. Olha que interessante. Vou ler de novo para você prestar bem atenção. Veja. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Em outra tradução, talvez a sua tradução diga assim, que o braço do Senhor ele não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido não está agravado para que não possa ouvir. E o versículo 2, é muito importante esse versículo 2 aqui, porque ele fala o seguinte, ó: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Em outra versão, aqui vai dizer o seguinte, que
as vossas iniquidades fazem divisão entre vocês e o vosso Deus, e impede de vir a resposta de Deus. Ou seja, Deus não vai ouvir. A questão aqui que Deus não vai ouvir, Deus com certeza ele está ouvindo a voz. Quando ele diz assim, eu não ouvirei, ele está dizendo, eu não vou responder a oração. Eu não vou mandar a resposta desta oração para vocês. Por quê? Porque vocês vivem o pecado, praticam o pecado, amam o pecado, se apegam ao pecado e querem resposta de mim. Então eu não tenho resposta para quem não tem compromisso comigo. Eu não tenho resposta para quem não tem compromisso com santidade. Eu não tenho resposta para quem quer viver de qualquer maneira, praticando aquilo que desagrada ao meu coração, e eu não tenho resposta para esse tipo de pessoa. Então, vai colher o seu próprio pecado, vai colher a sua própria iniquidade. Então, Deus não tem compromisso com quem vive uma vida sem compromisso com Ele. Então, a verdade é essa. Então, Deus não vai responder a oração de quem não está nem aí para Deus, não está preocupado com a palavra, não está preocupado com oração sincera, oração sincera, eu falo oração de coração aberto, não está clamando, está pedindo porque está numa situação difícil e só quer que Deus responda, e quando Deus responder, ele não vai estar nem aí para Deus, vai viver uma vida longe de Deus, em pecado, praticando pecado, fazendo o que quer. Então, assim, pecadores todos nós somos, irmãos, todos nós somos, isso eu quero deixar claro, mas viver uma vida constante de pecado é diferente, gostar do pecado é diferente, né? Fazer aquilo que desagrada a Deus porque quer é algo completamente diferente. Então, esse é o contexto aqui desse capítulo 59 de Isaías. Então é um povo que desobedece, que vive nem aí para o Senhor, e quer milagres, e quer salvação, e quer resposta. E Deus não tem resposta para esse tipo de pessoa, tá bom? E o quarto texto bíblico que eu quero trazer para vocês aqui, bem interessante, que é 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Isso aí é bem interessante, porque você presta bem atenção nisso. Isso aí vai principalmente para o casal, né? O casal, a esposa e o esposo, o homem e a mulher. Agora tem que ficar atento a essa palavra. Veja só. Quando a gente não tem um bom relacionamento conjugal, uma procedência correta dentro dos padrões bíblicos e morais da palavra de Deus, o que é que acontece? As nossas orações podem ser não ouvidas por Deus. E não é eu que estou dizendo, olha só, é a palavra de Deus. Então, você irmã, você irmão, como é que você está procedendo com a sua esposa? Como é que você está procedendo com o seu esposo, minha irmã? Como é que você está tratando ela? Como ela está lhe tratando, meu irmão? Cuidado para não cair no pecado de Deus não ouvir a tua oração, de você estar vivendo uma vida sem obediência à palavra, não tratando a tua esposa como deve ser, e você não tratando seu esposo como deve ser, e cair numa armadilha do diabo, e aí Deus não ouvir a oração de vocês. Olha aí, vamos lá. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, isso é muito importante, irmãos, muito importante. Acompanha aí na sua Bíblia, você que está com sua Bíblia aí, acompanha, para a gente entender bem o que a palavra de Deus diz. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz assim, olha o conselho. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-as com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então isso é importante, tá vendo? Por quê? Porque se não tem comunhão com a sua esposa, que a Bíblia diz que é carne da mesma carne, osso do mesmo osso, se não existe uma comunhão entre um casal que serve a Deus em integridade, que diz servir a Deus com integridade, se não há comunhão, se não há um relacionamento pautado na palavra, um relacionamento saudável, como é que vai ter um relacionamento com Deus? Fica difícil.
Como é que Deus vai ouvir a oração de quem nem sequer respeita as instruções da palavra quanto a um relacionamento de família, a um relacionamento familiar entre o homem e a mulher? Então é complicado, né, irmãos? Então, essa é a palavra que eu quero trazer para vocês. Então, Deus ouve a oração? Ouve. E tem pessoas aí que não são cristãs, que não se decidiram para uma fé genuína ainda em Cristo, não são ainda seguidores de Cristo, mas têm um coração temente a Deus e oram a Deus, e Deus ouve, né? Ouve orações daqueles que são tementes ao Senhor. E assim, nós sabemos que a oração, ela tem que fazer parte da vida do homem, do ser humano. Quando eu falo homem, eu falo ser humano. Então assim, se você não ora, comece a orar. Comece a falar com Deus. Mas pastor, faz tanto tempo que eu oro, faz 10 anos que eu oro, faz, 15 anos, 5 anos que eu oro, e eu não estou vendo resposta de Deus, parece que Deus não está me vendo, parece que Deus não está preocupado comigo. Não, tem calma, tá? Existem momentos que Deus, ele quer provar a tua fé, a gente sabe disso. Existem momentos que Deus quer provar a minha e a sua fé, e às vezes a oração não é atendida tão rapidamente, mas vai chegar o teu momento. Tem calma. Lembra de Ana? Ana orou e Deus mandou resposta. Ela era estéril e Deus abriu a madre dela e deu Samuel, e o nome do Senhor foi glorificado. Então vai ser assim também na tua vida, creia. E assim, nem sempre a resposta de Deus é a que você quer. Entenda isso. Às vezes Deus fala aquilo que eu quero, às vezes Deus responde como eu quero, porque Ele está vendo que aquilo é o melhor no coração dele, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E às vezes Deus não responde como eu e você quer. Deus responde de outra maneira. Então, entenda que se Ele te der resposta, Ele é Deus. Se Ele não der resposta, Ele continua sendo Deus. Independente dele dar resposta ou não, Ele é Deus. O importante é você confiar, continuar orando e crer. Porque a palavra dele diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então é importante você continuar clamando, continua perseverando em oração, mantenha a tua fé no Senhor, continua buscando o Senhor, e no tempo certo vem a resposta. No tempo certo, tudo que está fora do lugar vai ficar no lugar. O que Deus está fazendo, você não está entendendo agora, mas continua firme na oração, tá bom? Assim como ele respondeu a Cornélio e enviou um anjo para falar com ele. Olha que coisa linda, um anjo para um homem que ainda não tinha se decidido para o cristianismo, um homem que era temente a Deus, era gentil, mas confiava na sua oração, orando ao Deus Altíssimo, e Deus respondeu a oração dele. Por que Deus não vai responder a sua oração? Você já se decidiu para Cristo, já entregou a sua vida ao Salvador Jesus, Ele vai te responder. É só você ter calma, ter fé, continuar orando e aprender que com Deus o importante é que você seja sincero. O que importa com Deus na oração é a sinceridade. Se há um coração sincero, um coração temente, reverente, Deus vai ouvir a sua oração, com certeza. Só não podemos cair no pecado de Isaías 59, tá? De achar que tudo é culpa de Deus. Porque não está acontecendo isso, Deus não está vendo, querer colocar culpa em Deus, porque nada é culpa de Deus. Deus não tem culpa de nada do que está acontecendo de errado, dos pecados dos outros, das iniquidades dos outros, de alguém estar no caminho errado, de alguém matar, roubar. Deus não tem nada a ver com isso. Porque Lamentações de Jeremias diz: de que se queixa o homem? Se queixa de quê? Dos seus próprios pecados. Isso aí é Deus, não tem nada a ver com isso. Isso é coisa do homem. O homem anda no pecado, anda no caminho errado, e a culpa é do homem. Deus não tem nada a ver com isso. E lá em Isaías 59 vai dizer isso claramente, que Deus não tem culpa de nada. Ele quer salvar, o braço dele não está encolhido, ele está falando ali de uma forma figurada, né? Eu estou disponível, eu não estou com nenhum problema para fazer o que eu quero fazer. Meu ouvido não está tapado, eu não estou surdo para não ouvir a oração. Eu estou ouvindo. Agora, sabe o que acontece? E muitas vezes eu não responder é porque vocês não estão na minha presença. Estão em pecado, estão em desobediência, praticando a iniquidade e querem que eu responda a oração
de quem é rebelde. E eu não vou responder oração de quem não tem compromisso com a minha palavra. É isso que Deus está falando aqui na Escritura. Mas se você é temente, ora a Deus, está de contínuo buscando, tem calma. Uma hora as coisas vão acontecer. Porque aquele que ora, Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é lindo. Entendeu? Então Jesus disse, tudo que pedis em meu nome, eu vos darei. Mas olha o contexto. Se você pedir no nome dele, ele te dará. Mas olha o contexto do que Jesus falou. Olha lá. Vai lá e lê o que Cristo falou. Né? Que a palavra dele tem que estar em mim e em você. Se a palavra dele estiver em mim e em você, nós pediremos em nome do Senhor Jesus e ele nos concederá. Então, a minha palavra para você e o meu conselho final é esse. Permaneça orando e continue esperando, porque Deus vai te dar uma resposta. Isso eu tenho certeza. Amém? Deus te abençoe e continua ouvindo os nossos vídeos, compartilhando, e que cada dia você possa ser impactado com a verdade.